Olá, estamos aqui para mais uma videoaula referente à semana de 4 a 8 de maio. Vamos lá? No item aulas, aqui temos orientações das 14 às 15h30, assistir aulas na TV Univesp. Sabemos que é só acessar o canal TV Cultura na televisão 2.2. Então, TV Cultura 2.2, TV Univesp. No horário das 14 às 15h30, haverá aula para os quartos anos. Ou seja, todos os dias tem aulas para os alunos de quartos anos. Aqui tem a observação: fazer anotações e atividades que o professor pedir, ok? Mesmo na televisão, os professores eles indicam, dão orientações de atividades e as aulas que eles ministram, vocês devem fazer anotações, inclusive para depois participar com a professora no bate-papo com a turma do WhatsApp, ok? Leitura. Indicação de leitura. Leitura por prazer, gibi. Aqui é uma indicação de leitura, porém, os alunos que ainda não terminaram a leitura do livro que veio no kit de vocês, por favor, terminem a leitura, ok? Vamos levar a sério, porque só iremos aprender a ler lendo. Os alunos que ainda não estão alfabéticos, que ainda não têm o domínio da leitura, ok? Vocês deverão pedir ajuda aos pais ou demais familiares para que leiam para vocês, ok? Então, vamos lá. Língua portuguesa. Apostila Aprender Sempre Atividade 2. Caracterizando personagens, adjetivos. Para nós trabalharmos adjetivos, há necessidade de fazermos uma breve revisão sobre os substantivos, pois os adjetivos complementarão os substantivos. Adjetivos estão ligados ao substantivo, ok? Vamos lá. Substantivos. O que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Olha que interessante. Tudo o que há no mundo recebe um nome, ou seja, tem um nome. Louça, cadeira, mesa, pia, geladeira, fogão. Todas essas palavras que nomeiam seres, objetos, etc., são chamadas de substantivo. Então, substantivo são palavras que nomeiam, seja seres, objetos, fenômenos e etc., ok? Eles podem ser flexionados em gênero. Como assim flexionados em gêneros? Os substantivos podem estar no masculino ou no feminino. Exemplo, menino, menina. Ele pode variar também em número, singular e plural. Como assim singular e plural? Vamos lá? Singular. O menino. Então, menino é singular. Meninos. Os meninos. Plural. Ok? Por isso que o substantivo pode variar em número. Eu posso indicar que é menino, referindo-me para um menino, ou os meninos, no sentido de vários meninos, que seria plural. E grau? O que seria o grau? O grau é aumentativo e diminutivo, ok? Menino é o grau normal, aumentativo, meninão, diminutivo, menininho, ok?
Tipos de substantivos. Os substantivos são classificados em nove tipos: substantivo comum, substantivo próprio, substantivo simples, substantivo composto, substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo primitivo, substantivo derivado e substantivo coletivo. Ok? Vamos lá. Agora, vamos saber o significado de adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhes qualidade, defeito, estado, condição e etc. Exemplo: palavra homem, bom. Todos os seres com aquela descrição são chamados de homens ou homem. Quando eu falo homem bom, o bom é a qualidade do substantivo homem. Então, bom é adjetivo, ok? Homem, substantivo, o bom, adjetivo do substantivo homem. Ok? Então, gravem aí. Homem, substantivo, bom, adjetivo. Esse bom está indicando qualidade. Menino, substantivo. Traquina, adjetivo, que é a qualidade do menino. Ok? Então, vamos lá. Menino, traquina, adjetivo. Só que esse traquina, ele está indicando que o adjetivo, ele indica defeito. Então, é um adjetivo, traquina, que indica defeito de quem? Do menino. Então, menino, substantivo, traquina, adjetivo. Moça feliz. Moça, substantivo, todas com aquela característica serão moças. No caso, moça. Então, é substantivo, palavra que nomeia um ser com as características, né, de moça. Então, moça, substantivo. Feliz é adjetivo. Só que esse adjetivo feliz, ele indica o estado da moça, né? No caso, feliz, adjetivo é um adjetivo que indica estado. Então, ela está feliz. Poderíamos colocar outros adjetivos de estado, ok? Mas para não complicar, vamos lá, vamos continuar. Moça, feliz. Substantivo, feliz, adjetivo de moça. Família, rica. Família é substantivo coletivo, certo? Lembra que nós estudamos o substantivo coletivo? Indica um conjunto de pessoas com aquelas características, é nomeado por família. Então, família, substantivo coletivo. Substantivo, rica é adjetivo de família. Porém, rica é um adjetivo que indica condição. É a condição da família ser rica. Então, rica é adjetivo de família. O adjetivo pode aparecer antes ou depois do substantivo. Exemplo: linda moça. Vamos identificar o substantivo primeiro. Qual é o substantivo? Substantivo moça. Todo ser com aquela característica serão chamados de moças. Porém, aqui no moça tem um adjetivo. Então, aqui moça, substantivo. E linda, adjetivo. Ok?
Moça, substantivo. Linda, adjetivo. É o adjetivo de moça. Linda, adjetivo do substantivo. Aqui, o adjetivo apareceu antes do substantivo. Vamos analisar. Moça, substantivo novamente. Agora, linda. Linda é adjetivo. Ou seja, linda é o adjetivo de moça, do substantivo moça, ok? Os adjetivos, como foi acabado de explicar, ele pode aparecer antes do substantivo ou depois do substantivo. Aqui, ó, adjetivo, depois do substantivo, adjetivo antes do substantivo, ok? Tem mais informações, mas para não confundir a cabecinha de vocês, vamos ficar por aqui. Agora sim, vamos continuar a atividade. Livrinho, no caso, apostila, aprender sempre. Leitura da explicação. Item A, leitura do conto Chapeuzinho Vermelho. Item B, identificar os adjetivos que caracterizam as palavras no quadro. Item C, escreva adjetivos para o lobo. Item E, escreva adjetivos para Chapeuzinho Vermelho. Item E, escreva adjetivos para o caçador. Item F, escreva adjetivos para a vovó. Ok? Vamos pegar a apostilinha, aprender sempre, 4º ano, ensino fundamental. Vamos lá. Atividade 2, caracterizando personagens. Adjetivos e caracterização de personagens. Quando os autores constroem os seus contos, atribuem muitas características físicas do corpo. Já cheguei a mencionar para vocês o que são características físicas. São características que falam sobre o corpo. Cor de cabelo, cor de pele, ok? Se é alto, se é baixo, se é gordo ou magro, são características físicas. Ou seja, características são palavras que indicam como a pessoa é fisicamente. E características psicológicas? Também já expliquei. Características psicológicas são palavras que indicam como a personagem é psicologicamente, ou seja, jeito de ser, certo? Então, quando o texto fala que a personagem é alegre, é triste, traquina, feliz, né? Indica o jeito da personagem ser. Aos personagens que vão atuar ao longo do enredo, ou seja, características psicológicas que são atribuídas aos personagens que vão atuar ao longo do enredo. Para atribuir tais características, geralmente são utilizados adjetivos que caracterizam positiva ou negativamente. Então, temos que entender que os adjetivos, eles podem caracterizar o personagem positivamente ou negativamente. Porque, geralmente, as pessoas, quando estão aprendendo adjetivos, acham que os adjetivos podem ser caracterizações somente positivas. Bom, contente, legal, né? Mas essas características, elas podem ser negativas, tá? Aqueles que agem dentro de uma história, ou seja, essas características positivas ou negativas são relacionados
aos personagens que estão atuando no decorrer da história. Observe as características do personagem principal do conto O Ganso de Ouro. Lembram do conto O Ganso de Ouro? O personagem principal era João Bocó, ok? E quais são as principais características de João Bocó? Primeiro, Bocó. Bocó é uma pessoa, bem bobinha, Então, Bocó, segunda característica, tolo. Terceira característica, atrapalhado. Essas três características são características negativas, não é? Concordam comigo? E são características negativas e podemos dizer que são características psicológicas da forma no qual João Bocó se apresentava, se aparentava, agia como Bocó, tolo, atrapalhado. Essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele sentido negativos. O narrador, aquele que conta a história, o tempo todo insiste em atribuir ao personagem esses significados. Outros personagens também recebem características. Veja, aqui nós temos uma tabelinha: personagem e característica. Personagem, homem, característica, velhinho. Padre, característica, nervoso. Princesa, característica, séria. Então, aqui, vamos continuar. Para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos, que em nossa língua são utilizados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos, lugares e etc. Então, vamos retomar. São adjetivos: Bocó, tolo, atrapalhado. Velhinho, nervoso e séria. São adjetivos porque caracterizam o substantivo. No caso, substantivo, João Bocó, substantivo próprio. Homem, substantivo. Padre, substantivo. Princesa, substantivo. Adjetivo, velhinho, foi atribuído ao homem. Adjetivo, nervoso, foi atribuído ao padre. Adjetivo, séria, à princesa, ok? Pessoal, agora iremos praticar. Com a ajuda, leia o conto Chapeuzinho Vermelho, também dos irmãos Grimm. Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda e alegre menina que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó, e não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez, a avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou tão bem na menina que ela nunca usava nada diferente. Por isso, passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe disse: "Venha, Chapeuzinho Vermelho, aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve-os para a sua avó, pois ela está doente e fraca, e isso irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe suave e gentilmente, e não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa. Se isso acontecer, sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia e não fique espionando por todos os cantos antes
de fazer o que pedi. Tomarei muito cuidado, disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe e estendeu a sua mão para se despedir. A avó vivia no meio da floresta e a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ele era uma criatura malvada e não teve nenhum medo dele. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele. Agradeço gentilmente, lobo. Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó. O que você tem na sua cesta? Bolo e vinho. Ontem foi o dia de fornada. Por causa disso, minha avó, pobre e doente, terá algo bom para torná-la mais forte. Onde vive sua avó, Chapeuzinho Vermelho? A alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas. Você certamente sabe onde é, ela respondeu. O lobo pensou consigo. Que criatura adorável e gentil! Que bocado delicioso e rechonchudo! Seria melhor que ele a comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: Veja, Chapeuzinho Vermelho, como são belas as flores por aqui. Que você acha? Por que você não dá uma olhada? Eu acho também que você não percebeu como os passarinhos estão cantando tão docemente. Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola. Ao passo que tudo em sua volta na floresta é alegria. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios do sol dançando ali e acolá entre as árvores e belas flores crescendo por todo canto, ela pensou: acho que devo levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso irá agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo. Então, pessoal, li a primeira parte do conto Chapeuzinho Vermelho. Espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Porém, peço para que vocês releiam o conto e terminem a leitura. Na próxima aula, retomarei a leitura para nós fazermos as demais atividades. Agradeço a participação, um grande beijo, até a próxima aula.